Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em adiante. Palavra linda hoje, muito bonita, viu, gente? Muito edificante. Oremos. Ó Rei amado, Pai Celestial, nós nos alegramos, meu Senhor, e aquilo que certamente desejo para essa geração, nesse novo ano, e que todos possam carregar a arca, a sua presença, não carregados por bois, mas sim carregados pelos ombros de sacerdotes cujo Senhor está preparando para essa geração a servir no seu santo templo. Muito obrigado, porque sempre uma honra, amado Senhor, de poder ser seu porta-voz, que irá trazer a mensagem para aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Vos convido a abrir sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, versão NVI, que é uma versão que eu uso, né, às terças-feiras e sábado, que é uma versão bem fácil de entender. No final, guarda aí, porque eu farei um convite para você fazer parte da Online Word Church, se tornar membro, entrar nesse ministério fabuloso, porque certamente o Senhor está. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor, 2 Samuel 6:1, disse: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uza e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. E Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e címbalos. Quando chegaram à eira de Nacom, Uza esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uza por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Vamos, meus queridos, entender esse trecho, muito conhecido, muito pregado também em muitas igrejas. É um trecho que deve criar temor e tremor e que com certeza vai falar muito e tratar muitas áreas das nossas vidas. Primeiro, vamos entender o contexto do que nós estamos lendo. Primeiro, até agora, Davi fez aquilo que estava certo. Davi, devemos falar que foi exemplar
exemplar em justamente preparar o caminho para se colocar e trazer a Arca da Aliança. Vamos lá. Davi, ele foi chamado pelo Senhor a ser rei, né? Nós tínhamos visto nas palavras anteriores, fez prova do seu chamado, sim, fez prova do seu chamado, assumiu o seu reinado. Logo depois, a Bíblia diz que se instalou em Jerusalém, reforçando toda e qualquer brecha que a antiga Jerusalém, né, tinha aberta, né, pelos inimigos de Deus, no qual tinha permitido. Lembra disso? Que nós estudamos isso, que quando Davi se instalou em Jerusalém, ele reformou certas áreas da cidade, porque tinha brecha, tinha algo que revelava a fragilidade de Jerusalém. Reformou, trabalhou, preparou Jerusalém para trazer o melhor de Jerusalém, que é a Arca da Aliança. Assim como uma pomba, antes de liberar os seus ovos preciosos, a pomba teve que preparar o ninho. Sim, meus amados. Porque a pomba, até mesmo Deus colocou isso no instinto do animal, que para que os ovos possam dar a luz e potencializar a melhor condição, dar a melhor condição para os ovos darem a luz, é necessário que a preparação seja bem feita. Seja bem feita. O ovo é o precioso da pomba. A Arca da Aliança é o melhor que um rei possa esperar ter, que um sacerdote possa ter. Por acaso nós não somos chamados a ser sumos sacerdotes? Sacerdotes reais? Então, prepares tu, rei, se queres reinar. Preparas o teu ninho, se queres que a arca seja bem recebida e não venha trazer juízo, mas sim bênção sobre sua vida. Amém? Então, João Batista, meus amados, não seria aquele que preparou o ninho para receber o Verbo que se fez carne? João Batista abriu o caminho para se preparar o caminho, porque aí o rei deveria chegar. Então, quando tudo foi feito com zelo, ordem, decência e excelência, a arca poderia ser colocada. Ah, meus amados, amada igreja, amada noiva, se a igreja entendesse a importância das preparativos para a arca permanecer dentro do homem. É bom que essa palavra caia hoje, 1º de janeiro, porque muitos precisam fazer com que a presença de Deus nesse ano permaneça. Mas para isso, o Senhor vai lhe ensinar a preparar o ninho, a se esforçar, a ser zeloso, porque a presença de Deus, a arca, ela não vai repousar em qualquer lugar. Entenderam? Bom, Davi foi buscar a arca. E disse a palavra de Deus que a primeira coisa que Davi fez é colocar a arca num carroção novo.
num carroção novo. Sublinha a palavra novo. Ou seja, o que transportava a arca nunca e jamais foi usado por outra coisa, a não ser carregar a arca. Olha que interessante. Era novo, meus amados. O carroção era novo e Davi, ele sabia que o Eterno amava o novo. O carro poderia ter sido usado, talvez um carro, uma carroça cheia de batidas, faltar pedaço de madeira, mas não, era novo. Era novo. Para receber o vinho novo, o odre que recebe o vinho deve ser novo. E muitas pessoas não conseguem e não entenderam esse princípio. Davi entendia sobre isso. Não, essa carroção deve ser novo. Eu não quero, nunca deve ter sido usado por nada. Por quê? Porque aquilo que carrega a presença de Deus deve ser novo. Deve se apresentar como novo, puro, sem desgaste, sem religiosidade. Para receber o vinho novo, o odre tem que ser novo e não velho. Então, até então, Davi acertou. Está certo, está certo. Porém, não cabe dúvida, meus amados, que foi certamente o dia mais extraordinário de Davi. Gente, o que nós estudamos anteriormente, lembra-se o quanto Davi apanhou com perseguição, com dificuldade, com provação, as dores que Saul provocou, sem contar as lutas contra os filisteus, contra os amalecitas, a conquista de Jerusalém, enfim. Agora o melhor vem para nosso amado Davi, um dia memorável, um dia a ser marcado no coração de Davi, um dia extraordinário. Aquilo que mais amava, meus amados, estava sendo trazido para habitar com ele em Jerusalém. A Arca da Aliança. Ou seja, um rei que é rei instituído por Deus não consegue conceber o seu reinado sem arca. Há pessoas por aí que não têm nenhum problema de reinar, de pregar, de abrir igreja, sem a arca, sem a presença de Deus. Porque afinal tem livros, tem estudos, tem a letra. Mas o fato do Espírito Santo estar ou não estar, o que importa é ter a letra. Mas não. Um rei que é rei, ele vai buscar a Arca da Aliança. E não chama apenas os outros buscar a arca. O rei também vai buscá-la. Porque há muitas pessoas por aí que mandam os outros pagar o preço que eles mesmos não pagam. Mas Davi está nas reuniões de oração e de intercessão. Davi paga um preço junto com aqueles cujo entendem que é importante ter, ou mais importante, Jesus Cristo, a presença de Deus. Pois há reis, com R minúsculo, que não tem problema de reinar em Jerusalém sem a arca. Mas Davi, não. Davi, não. Davi festeja, Davi dança, Davi toca instrumentos, Davi se regozija e a festa começou. Aleluia! Mas, chegando na era de Natal,
Nacom, tudo mudou. Quando a arca chegou na era de Nacom, a festa foi interrompida. Ela foi interrompida não por filisteus, não, tampouco por amalequitas, não pelo cansados e muito menos pelo diabo. Muito menos pelo diabo, mas foi interrompido pelo próprio Senhor. Sim, meus amados, uma pedra fez tropeçar os bois. Da casa de Abinadab saiu a arca da aliança. Colocaram a arca sobre um carroção, novo, puxado por bois. Diz a palavra de Deus que à frente estava Aiô e também estava sobre o carroção estava o Uza, um homem chamado Uza. E justo na era de Nacom, uma pedra fez tropeçar os bois. Fez tropeçar os bois. E ali o que aconteceu? A arca, ela começou a balançar e já prestes a cair, Uza, com boas intenções, tocou a arca para segurar a arca, estendeu a mão e morreu instantaneamente em frente da arca. Uma pedra de tropeço fez tropeçar os bois. Não foi culpa do diabo, mas foi o próprio Senhor. Os bois puxavam a carroça até que uma pedra de tropeço apareceu em meio ao caminho para acabar com a festa, meus queridos. Uma pedra fez tropeçar os bois. O que muitos diriam? Entra na história. O que muitos que estão ainda atrás, junto com Davi, celebrando com pandeiros, com tambores, o que eles diriam ao ver isso? Satanás. É Satanás. Está impedindo a minha bênção. Como o diabo é sujo, pastor Cris. O diabo mesmo? O diabo mesmo? Os filhos da luz, eles têm muitas razões e motivos de acusar Satanás para muitos assuntos. Mas aqui, a pedra que fez tropeçar os bois foi a pedra de esquina. Foi a pedra angular. Foi Jesus. Foi Jesus. Como assim, pastor Cris? Como assim, pastor Cris? Como Deus impediria a alegria dos crentes? Você é do contra, pastor Cris. Como você vai pensar que Deus faria isso? Eu não vejo Deus assim. Não é minha concepção de Deus assim. Como Deus iria se opor à boa vontade do homem de buscar a arca, de buscar a Deus, de buscar a face de Deus para que ele mora em Jerusalém, em nossa Jerusalém. Pois houve uma falha gigantesca por parte daqueles chamados Uza e Aiô, por parte daqueles que foram incumbidos
a carregar a arca, mas incumbida por quem? Ali está. Esses dois estavam servindo. Estavam fazendo as coisas com boas intenções. Estavam fazendo as coisas com boas intenções, mas da maneira errada. E esses dois, nós vamos ver que nem sacerdotes eram. E um irresponsável os colocou aonde não deveriam ser colocados. Quem os colocou, esses dois, a levar a arca para Jerusalém? Foi Deus ou foi os homens? Qual foi o problema? O que provocou a ira de Deus ao ponto de querer o Senhor matar Uza, e o matou? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos aprender algo. Segundo a lei, ou seja, segundo o Antigo Testamento, a arca do Senhor, ela deveria ser transportada, meus amados, exclusivamente pelos coatitas. Isso mesmo, pelos coatitas, que eram descendentes dos levitas. Descendente dos levitas. Em Números 3:17, olha o que diz. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merati. Levi tinha 3 filhos e um desses era Coate. Bom, olha que fala em Números 3:31. Disse: terão eles, falando dos descendentes de Coates, os coatitas, terão eles ao seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios dos santuários com que ministram, o reposteiro e todo o serviço eles devido. Ou seja, Números 7:9 diz assim: mais uma coisa, aqueles que eram autorizados a tomar a arca e a forma que deve ser tomada a arca eram requisitos ordenados por Deus. Números 7:9 diz assim: mas os filhos de Coate nada deu, por quanto ao seu cargo estava o santuário, que deviam levar aos ombros. A arca devia ser carregada aos ombros. Primeiro, tinha que ser sacerdote. Segundo, tinha que a arca ser carregada aos ombros. Números 4:15. Olha o que diz: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os móveis deles, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Outro princípio que Deus avisou. Os utensílios santos não podiam ser tocados. Por isso que existia barras com argolas para justamente carregar a ombro, para que o homem não toque a arca, mas apenas tivesse contato com as barras, cujo carregavam com argolas. Consegue entender? Agora,
Quem era Uzá que estava nesse carroção a carregar a Arca da Aliança? Era filho de Abinadab. Ou seja, neto, se procura e estuda, neto de Jessé e, para ser mais preciso, da tribo de Judá, não da tribo de Levi, da tribo de Judá. E, consequentemente, o irmão dele, Aiô, também era da tribo de Judá. O que estavam fazendo aonde Deus não o chamou a estar? O que eles estavam fazendo aonde não foram chamados a estar? Pois quem era responsável em carregar a Arca da Aliança, a presença do Senhor, eram os levitas, da tribo de Levi e não da tribo de Judá, meus amados. E se Deus ordenava carregar a arca pelos ombros, o que ela estava fazendo sobre uma carroça puxada por bois? O que a arca estava fazendo carregada numa carroça puxada por bois? O que essa geração diria? A geração de hoje. Ah, mas pastor, é mais rápido. É muito mais eficiente, pastor. Deixa comigo, pastor, porque tenho meus próprios meios e métodos para tratar das coisas de Deus. Certamente, essa geração diria: o que os antigos receberam de Deus na época de Moisés já são métodos antigos, pastor Cris. É antigo, pastor Cris. É para uma igreja religiosa e antiga. Porém, nós somos modernos. Somos modernos e faremos diferente da igreja primitiva. Inventaremos novos métodos. Então, carregaremos a arca sobre bois, porque o nosso alvo é chegar a Jerusalém. Pobre são os antigos, pobres radicais, pobres desses que carregam a arca sobre ombros. Mas nós carregamos a arca sobre carroça e puxado por bois. É muito mais leve, pastor Cris. Fulano, você sabe por que o seu ministério não está crescendo como o meu? Porque o meu, eu tenho 5.000 membros, é uma igreja grande, poderosa, e você apenas 150, 200, 10, talvez 20. Você sabe por que o meu cresce muito mais do que o seu? Porque enquanto eu carrego a arca sobre carroça e a puxa por bois, vocês retrogradas, vocês antigos, vocês radicais, lunáticos e insensatos, estão carregando a arca nos ombros. Veja como o meu ministério avança muito mais rapidamente do que o seu. E Uzá saiu do seu lugar para pegar a arca do jeito que acha que deve ser carregada. E passando à frente de todos os seus companheiros que carregavam a arca pelos ombros, Uzá ri. Ele ri e, debochando, disse: você e eu não temos a mesma visão.
essa geração contemporânea quer chegar até Jerusalém. Mas de que jeito? Vivo ou morto? Vivo ou morto? De que forma que chegar até Jerusalém? Com a arca, com a presença do Senhor. Querem chegar vivos ou querem chegar mortos? Porque se querem chegar mortos, basta carregar a presença de Deus do jeito que acham que deve ser carregada. Sem temor, sem conhecimento da palavra, sem reverência, sem zelo, colocando homens ignorantes a pregarem a palavra, porque afinal temos que alcançar muitas vidas para Jesus, Pastor Cris. Então coloquemos a arca sobre bois para que alcancemos Jerusalém mais rápido, com mais eficácia. Amados, além de errar em se colocar numa posição que foram otorgada, ele ousou tocar a arca. Presta atenção ao que eu vou lhe dizer nessa noite. Para os usar dessa geração, o Senhor, Ele vai permitir que andem até a era de Nacon. Eles vão andar rápido no início. Vão passar aqueles que carregam a arca com os ombros. Isso não tem dúvida. Vão tirar onda e tal. Mas o Senhor os vai deixar. É necessário que aparentemente à vista ultrapasse aquele que carrega a arca com os ombros, que paga o preço de carregar a arca da maneira que deve ser carregada. Mas lhe esperará a era de Nacon, porque não tem como fugir. Porque se quer ir para Jerusalém, tem que passar por Nacon. Mas o que os espera em Nacon é uma pedra que fará tropeçar os seus bois. O adúltero que se esconde e veste as roupas de Uzá, ao tentar guardar o que tem construído em nome de Deus, de forma errada, logicamente, Deus fará tropeçar os seus bois. E não pensa que atrás de tudo isso será toda a culpa de Satanás. Não. Os imorais, os orgulhosos, o herético, os falsos profetas, vestidos de Uzá, ao tentar perseverar e ao tentar preservar o que estão querendo levar em nome do Senhor até Jerusalém, pois tropeçarão os seus bois e ao tocar a arca morrerão antes da sua chegada. E muitos dirão: meu Deus, que escândalo! Que escândalo foi esse? Durante anos, Uzá e Aiô nos convenceram que era da tribo de Levi. Mas não era verdade.
Nos convenceram durante anos sobre novos métodos da vida moderna para que a obra do Senhor crescesse muito mais rapidamente. Nos convenceram que não precisa fazer sacrifício para carregar Jesus, porque afinal Jesus fez e se fez de sacrifício. Por que então carregar a presença de Jesus pelos ombros? Diziam os nossos líderes. E nos cansar, sendo que há métodos muito mais light, muito mais leves. E Uzá e Aiô nos fizeram comprar bois, porque alegavam, em tempo da graça, a arca deve ser carregada por bois e não pelos ombros. Assim muitos ensinam. Nós estamos em tempo da graça. O que ser religioso ainda está fazendo a carregar a arca pelos ombros? Compra tu bois e deixa eles carregar por ti. Pois não cabe dúvida de que esses deves tu os reconhecer e chama-os de usar. Pessoas que se têm título ou se autotitula sacerdote, pode ter certeza que não foi levantado por Deus, mas por si mesmo se colocou. E o que o Senhor dirá para esses? Aonde vocês pensavam que era festa, temos Jesus no coração, aleluia, vamos igreja, é avivamento, é onde deveriam ter chorado. Esses profetas do caos sempre estragam a festa. Porque nós dizemos, seja pois tu abençoado, e vem um profeta hoje assim, não é assim. Que chato esses Elias, como eles são perturbadores. Deixem os nossos profetas profetizarem o que é bom, o que é agradável. Mas aquilo que não é verdadeiro. Ali por falta de conhecimento, alguns insensatos culpabilizam Deus pelos escândalos de Uzá, de líderes assim, porque dizem em seu coração, Deus é muito duro. Deus é muito duro. Voltemos para nossas casas e deixemos a arca para lá. Porque tiveram essas experiências. Quantas pessoas, por causa de escândalo, abandona a sua caminhada para Jerusalém por causa de Uzá. E porque não entendem o que Deus quer que você entenda. Em vez de focar Jerusalém e entender que há uma maneira de carregar a arca, porque se encontrasse um sacerdote de verdade, não que se fez e te intitulou sacerdote, sendo que não é da tribo de Levi, por que tu voltou para a tua casa tão decepcionado e dizer são todos iguais? Não, não são todos iguais. Não são todos iguais. Porque há sacerdotes que carregam a arca sem que eles morrem. Sem que eles venham a morrer. E há outras pessoas, outros muito mais sensatos, eu chamaria assim, que dizem,
a ira do Senhor existe e Deus se irou. Deve ter um motivo. Vamos olhar para dentro de nós e abriremos a Bíblia para estudar acerca dos princípios de Deus. Será que esse tropeço foi por acaso? Ou para entrar em Jerusalém com a Arca da Aliança, há princípios que não devem ser negociados? Tenho verdadeiramente obedecido a todos os princípios de um sacerdote? Amada igreja, ouça-me nessa noite. Eu não duvido que vocês querem chegar até Jerusalém. Não duvido disso. Até a Nova Jerusalém. Ou seja, vocês querem ir para o céu? Eu não duvido disso. Ir para o céu e quer ser aceito pelo dono da Jerusalém celestial? Eu quero, você quer, quem não quer? Quantos evangélicos vão dizer, nós não queremos? Todos querem. Mas de que forma? De que forma? Pois eu lhe digo nessa noite, não morras. Não morras a caminho. Não morras a caminho. Sabia que há muitos que tropeçaram e não se levantaram mais? O que Davi fará vendo tudo isso? Abandonará o barco? Ou se examinará a si mesmo para fazer as coisas certas? Num novo ano como esse, por exemplo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz assim: há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, ou seja, que não sabem, que não foram instruídos, e instáveis, deturpem, como também deturpem as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais das vossas próprias firmezas. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O conhecimento. Procura, pois, tu entender. Porque mediante certas situações, a caminho para Jerusalém, a Jerusalém representa o quê? Representa a vida eterna. Na caminhada, no caminho, não morras. A caminho para Jerusalém, há quem leva um ídolo para Jerusalém. Acredita? Sim. E assim como uma passeata ou com uma romaria, se convence que entrarão em Jerusalém. Mas antes de chegar no portão da cidade de Jerusalém, Jerusalém perguntará para esses, o que leves sobre tua carroça, filhos do homem? E esse responderá: o meu ídolo, Senhor.
Esse é meu ídolo, aquele que me ensinaram a ser minha mãe e mãe do meu Senhor. Aquele que me ensinaram a ser santo, como o Senhor é santo. Pois para esse, Jerusalém responderá: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, e tampouco vós me conheceis. Cai sobre vós a minha ira e sejam vistos como idólatras. E a porta para Jerusalém se fechará. E outros carregam indevidamente a arca por ignorância. Porque nós não sabíamos. Ninguém nos ensinou sobre os princípios da palavra de Deus. Outros carregam indevidamente a arca, sabendo que estão fazendo errado. Eles sabem, sabe-se. E outros carregam ídolos, imagem e esculturas sobre carroças. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite: esses não entraram em Jerusalém, mesmo querendo. Porque há muitas pessoas que querem entrar em Jerusalém, mas o Senhor não vai deixar. Qual grupo você faz parte? O grupo porque não conhece a Bíblia e é necessário que um homem de Deus venha até você para te explicar, assim como o eunuco que estava com o livro de Isaías aberto e um evangelista foi transladado pelo poder de Deus de um lugar para outro para ensinar para esse que queria conhecer a verdade e ser endireitado para ir até Jerusalém no caminho certo. E outro grupo são aqueles que sabem que estão fazendo as coisas erradas, porque conhecem a Bíblia e conhecem a letra. Ai desses. Ai desses. Cuidado, porque a era de Nacon vai chegar. E mesmo que Deus te dê corda, parece que tudo está bem e que o seu método funciona. Em tempo da graça, a pedra de tropeço, a pedra que é a mesma ontem, hoje e amanhã, é a mesma na lei e a mesma na graça, fará tropeçar os seus bois. E choro e escândalo, mas Jesus diz: ai da onde provir o escândalo, porque atrás dos Uzá e dos Aió dessa geração há muitos que festejam e têm convicção de que estão fazendo as coisas certas. Maior juízo haverá sobre Uzá do que sobre aquele cujo atrás da arca desfilam e celebram. Mas um profeta que é profeta nessa geração, se necessário, estraga a festa daqueles que dizem: Jesus está. Uau! O avivamento está. Há um pastor, eu soube de hoje, que diz para o pastor Lucas: pastor Cristo, estraga, divide
em vez de ajuntar. Glória a Deus por isso. Porque um profeta que é profeta, quando vê usar Iaiô, enganar, um desfile de milhares celebrando quando deveriam chorar, pois um profeta que é profeta, se Deus não coloca o dedo, então o profeta vem com a espada e não com bandeira, a corrigir e dizer: chorai em vez de se alegrar. Feche os seus olhos. Querido Pai amado, quem seguirá o desfile daqueles que são vestidos de usar? Quem, Senhor? Aonde está Davi quando o escândalo é feito? Olha para si mesmo e diz: nós erramos. E veremos essa palavra na próxima semana. Tomara, meu Senhor, que alguns que voltaram para suas casas com desgosto e enfurecido, talvez, por um sistema, de repente ouçam essa palavra. E o Senhor diz: ajunta-te a um desfile cujo podes tu te alegrar, podes tu trazer teu tambor, tua flauta e tua harpa, mas carregada por sacerdotes legítimos da tribo de Levi. Obrigado, meu Rei, por sua palavra. O exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.